Olá, meu nome é Marcos Portegato, eu sou zootecnista e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre as funcionalidades do PEC Pro, que é um sistema muito eficiente e que tem uma grande praticidade na gestão da sua fazenda. O PEC Pro é um sistema focado em pecuária de corte. Um ponto muito importante que eu gostaria de destacar para vocês é que ele centraliza todas as informações em um só lugar. Então você não precisa ter vários sistemas, cada um para um setor de dentro da sua fazenda, e também não precisa controlar isso em planilhas. Isso vai trazer para você um grande controle nos custos e uma melhora na sua gestão. Por que escolher o PEC Pro? Porque o PEC Pro é indicado por nós para ser o sistema da sua fazenda. Tem alguns pontos que a gente vai discutir hoje sobre isso. E um dos pontos, o primeiro ponto que eu gostaria de discutir aqui é a modernidade do nosso sistema. O PEC Pro é um sistema que tem uma interface muito moderna, ele é muito intuitivo, de fácil uso, flexível, ele se adapta muito fácil à organização da sua fazenda. Outro ponto importante são as melhorias. Constantemente nós fazemos atualizações no sistema, através das sugestões feitas por vocês ou através da avaliação da nossa equipe interna. Como que você tem acesso a essas atualizações? Assim que você faz login, você recebe uma mensagem dizendo que tem uma atualização nova, você faz ela e sempre vai ter em uso a versão mais completa do sistema, que é muito importante para vocês usuários. Além disso, temos agilidade nos lançamentos dos dados. Um exemplo é na hora da pesagem. Você seleciona todos os animais que foram pesados, insere a data da pesagem uma vez só, que já vai valer para todos os animais, e depois você vem lançando o peso dos animais. Outro exemplo são as baixas dos animais. Elas podem ser feitas em grupos. Você seleciona a ação de baixa, seleciona todos os animais que gostaria de dar baixa, e com apenas um clique, todos os animais são baixados. Outro ponto muito importante é a segurança que o PEC Pro nos oferece. Ele tem uma integração muito importante com o campo. Vou dar um exemplo para quem participa de programa de melhoramento genético. Quando você vai fazer a desmama, o sistema gera um arquivo com todos os dados daquela desmama que serão importados para o seu PDA. O PDA é o palmo que você vai usar lá no curral. Após a importação de todos esses dados, você realiza lá no curral essa avaliação. Terminando, você vai até o escritório da fazenda com os dados coletados e faz a integração com o sistema, certo? De uma forma muito rápida, evitando alguns erros de digitação. Então, dessa forma, você tem um ganho de tempo considerável entre a avaliação realizada lá na fazenda, o lançamento no banco de dados, que foi automático, e a entrada desses dados na avaliação genética do programa de melhoramento que você participa. Além do que, como eu já disse, você diminui consideravelmente os erros de digitação e acaba com os problemas de identificação, por exemplo, duplicada. Outra coisa que também é um pouco comum é o sexo dos animais. Pode estar cadastrado como macho e ele ser fêmea. Nesse momento, lá no curral, você já faz a troca, que já vai para o sistema integrado no escritório da fazenda, que já vai para a avaliação final dos programas de melhoramento genético. Ainda na área da segurança, armazenamos todo o seu banco de dados na nuvem. Com isso, caso ocorra algum problema com o seu computador ou alguma perda de backup, alguma coisa nesse sentido, a gente pode recuperar eles de forma completa imediatamente. Dando continuidade às importantes ferramentas que o nosso sistema te proporciona, temos a sincronização com a web. Com essa sincronização, através de um acesso simples, que é o mesmo que você tem no PEC Pro, login e senha, você tem acesso a todo o banco de dados. Se você quiser abrir, por exemplo, uma tela de cadastro de animal ou abrir algum relatório, editar algum filtro desse relatório, você consegue fazer pela web, em qualquer lugar, em qualquer aparelho. Agora, uma vantagem de extrema importância que nós possuímos é o lançamento em diferentes computadores ao mesmo tempo. Pelo fato da gente ter essa plataforma, é possível a gente realizar lançamentos de mais de um computador e ao realizar essa sincronização com a web, os dados são acumulados e essas sincronizações ela também traz algumas ações automáticas. Por exemplo,
atualização da biblioteca de touros. A gente tem uma biblioteca de touros que ela é única, ela é feita por nós. Para quê? Para evitar a duplicidade de touros, porque isso pode prejudicar muito a sua análise. Então a gente faz a biblioteca de touros, disponibiliza para vocês. Assim, nós vamos ter uma identificação única de cada touro. O que vai acontecer? Todas as informações registradas vão estar linkadas a ele, mesmo sendo usadas em diferentes fazendas. E o último ponto, na minha visão, um dos mais importantes, são os relatórios. Os nossos relatórios são muito dinâmicos, tá? Então é onde você vai conseguir fazer todas as análises diante dos dados que você alimentou o sistema e tomar as decisões corretas que você precisa tomar dentro da sua fazenda. Os nossos relatórios, como eu disse, eles são dinâmicos, onde você consegue montar todas as colunas, você escolhe quais dados você quer comparar, isso é feito de uma forma muito simples e rápida. Além de tudo isso, você pode exportar ele por Excel ou para PDF. E agora vamos falar um pouco sobre os módulos. O PEC Pro é dividido em 3 módulos. O módulo zootécnico, que é o módulo, a base do sistema, onde a gente tem a maioria dos seus cadastros, a maioria dos controles estão no módulo zootécnico genético. Também temos o módulo de produção e temos o módulo reprodutivo. Como eu disse, o módulo zootécnico genético ele é a base do nosso sistema, que é focado em pecuária de corte. Dentro dele, podemos controlar os rebanhos selecionadores, que são rebanhos participantes de programa de melhoramento genético, que durante a vida do animal tem algumas avaliações obrigatórias que devem ser lançadas no sistema. Essa mesma fazenda de rebanho selecionador, ela pode ter um rebanho comercial, ou podemos ter fazendas apenas com rebanho comercial que podem ser controladas com muita eficácia dentro do nosso sistema. É nesse módulo que temos os principais cadastros, por exemplo, os touros múltiplos. Também podemos fazer as classificações de matrizes, onde colocamos a data do evento e vamos classificar as matrizes com frame, com raça, com aprumo, com pigmentação. Podemos colocar que aquela matriz está desclassificada. Também podemos fazer o controle dos embriões e sêmen, baixas, pesagens, cadastro de inseminador e fazenda e o estoque em geral da fazenda. Tudo é controlado nesse módulo. Continuando no módulo zootécnico e genético, é nele que definimos a safra. É onde você seleciona o intervalo da estação reprodutiva e os animais que vão participar. Também lançamos as coberturas. Dentro das coberturas vamos lançar a inseminação, o inseminador, o touro, o semi-utilizado, né? Também temos o diagnóstico de gestação, lançamos o parto, onde você lança todas as informações nesse momento, peso, tamanho, identificação e etc. na hora do parto. E caso ocorra algum problema com o seu PDA e você tenha que fazer a desmame ou sobreano na mão, você pode depois vir e lançar nesse módulo. Existe uma tela para lançar desmame e sobreano, certo? Em relação às compras, vendas e transferências de animais, o sistema ele exporta o banco de dados dos animais vendidos e a fazenda que comprou ou que está fazendo a transferência de uma fazenda para outra do mesmo proprietário, você importa os dados. Então você não precisa redigitar. Você ganha tempo, agilidade com isso e também ganha confiabilidade, que você não precisa refazer o trabalho. E o segundo módulo apresentado aqui é o módulo de produção. O módulo de produção nós vamos controlar todos os custos, divididos em fases, cria, recria ou terminação, ou todas as fases para as fazendas de ciclo completo. Por exemplo, em cria temos a opção de cria mais pasto, temos a opção de cria mais pasto mais suplementação, assim também como em recria. Já em terminação, nós temos a opção de a pasto mais suplementação, semi-confinamento, confinamento, certo? Voltando em cria, a gente tem os custos de prenhez, os custos por bezerro desmamado, o custo final do bezerro. Em recria, temos a manutenção, mais a suplementação, mais medicamentos, mais vacinas, mais o custo operacional. Continuando no módulo produção, você tem o controle da mão de obra, onde você vai lá e cadastra um funcionário, pega esse funcionário e aloca ele para um centro de custo. Mas se esse funcionário tiver mais de um centro de custo, isso é muito comum nas fazendas. O que acontece? Você pega aquele funcionário, coloca uma porcentagem do trabalho dele por um centro de custo e uma outra porcentagem para um outro centro de custo. Também é nessa tela que você vai conseguir cadastrar e colocar os serviços de empresas terceirizadas, que vai entrar no seu controle, nos seus custos. E você controla os insumos. Um exemplo que você pode fazer dentro dos insumos, cadastrar uma vacina e o período de carência, caso ela tiver uma carência.
E quando ela tiver uma carência, você pode pedir para o sistema te avisar quando a carência dela acabar. Então ele controla isso para você, certo? Você tem o controle dos pastos, o período, o ganho de peso, o custo tanto do pasto como do confinamento. Você tem as divisões dos pastos, quais animais participam daquela divisão, você tem os currais do confinamento, qual que é a taxa de lotação de um pasto, qual que é o custo de um confinamento, qual que é o custo daquele lote dentro do confinamento daquele curral, então você tem todos os custos. E finalizando, a gente tem um módulo reprodutivo. Um módulo reprodutivo ele veio para poder controlar todas as informações reprodutivas que a gente tem dentro da nossa propriedade, né? Com finalidade de mensurar a nossa eficiência, o nosso desempenho. Aí você vai ter todas as suas taxas, todos os seus índices, e aí você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva dentro da fazenda. Esse é o nosso objetivo principal com o sistema. Dentro desse módulo você vai ter as avaliações ginecológicas, o tamanho do útero, a avaliação ovariana, você vai ter o score corporal, você vai controlar as suas doadoras e, por final, você vai ter um calendário reprodutivo. Para elaborarmos esse calendário é muito simples. Basta você escolher, por exemplo, o tipo de manejo que você vai realizar, no caso, uma IATF, aí você vai escolher o tipo do protocolo e aí automaticamente ele vai marcar no calendário os dias dos eventos. Então, quando você deve realizar um implante, você deve retirar o implante, fazer a inseminação. Agora, no próximo slide aqui, você vai ver um exemplo bem interessante sobre isso. E aí estão os eventos marcados dentro do seu calendário automaticamente, né? Então, além de se você ter essa possibilidade de marcação dele fazer seu calendário automático de quando você tem que fazer os eventos, você pode incluir outros eventos da fazenda a não ser eventos reprodutivos, como por exemplo uma pesagem, uma desmama, uma vacinação, entre outros. Isso vai te trazer um olhar amplo, você vai poder usar esse calendário como um calendário da fazenda mesmo. E para finalizar nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho dos relatórios. Como já foi dito lá no início, a gente tem relatórios muito dinâmicos, de fácil acesso e fácil manuseio. Então você consegue gerar relatórios de todos os eventos, tá? De uma forma muito simples. Eu vou citar alguns relatórios que a gente tem dentro de cada módulo. No módulo genético, né, a gente tem relatório dos animais, as coberturas, dos diagnósticos, os partos, as desmamas, o sobreano, as notas de RH, o acasalamento, o estoque que a gente tem dos nossos animais, o histórico de um animal. No relatório zootécnico a gente vai ter as taxas de desmama, a produção, o crescimento vegetativo, taxa de desfrute, mortalidade, idade média do nosso abate, o rendimento de carcaça, a produtividade, a nossa lotação média. Então a gente tem bastante coisa aí para poder fazer as nossas análises dentro desse módulo. No módulo de produção, a gente vai ter todos os relatórios em relação à cria, à recria, terminação, mapa de confinamento, as baixas de insumo, tudo isso em relatório. E finalizando os relatórios reprodutivos. Então a gente vai ter o intervalo entre partos, avaliação ginecológica, taxa de perdas gestacionais, período de serviço, mapa da situação reprodutiva, fecundação in vitro, superovulação, taxa de aproveitamento, acompanhamento de receptora, previsão de parto, taxa de natalidade, sumário reprodutivo e análise reprodutiva. Então, com todos esses relatórios, você vai conseguir fazer uma análise geral da sua fazenda e tomar as melhores decisões. E finalizamos a apresentação do nosso sistema, o PEC Pro. Qualquer dúvida, meus contatos estão aí, meu e-mail, telefone, que também é o WhatsApp. Agradeço vocês pela atenção e até mais.